Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Dan. Dessa vez para falar uma semana depois sobre a vitória do Cruzeiro. Venceu no sábado, mas eu tô voltando aqui no canal uma semana depois. Muito trabalho por fora sendo feito lá na Band News, na rádio e também alguns projetinhos que estão surgindo aí que já já vão chegar aqui para o canal também. Tô gravando esse vídeo nesta segunda-feira. Amanhã o Cruzeiro encara o União Santa Fé. E apesar de estar na tela aí o ranking, né? Vou colocar aqui as notas do que foi do último jogo. Mas já vou falar projetando para o jogo de amanhã, tá? Pensando já nesse jogo da estreia da Copa Sul-Americana. Então vamos aí, antes de mais nada, agradecer aos nossos apoiadores, a Pedribel Acabamentos, que está ali no bairro Castelo. Você que quer construir, vai mexer aí com a sua obra, tá precisando de material de qualidade? Pode ir lá na Pedribel Acabamentos, ali no bairro Castelo, que você vai encontrar as melhores condições, beleza? Na Avenida Tancredo Neves, é a primeira loja para quem está vindo do bairro Santa Terezinha. E também a Ingefox, empresa de mídia social, e para você que quer dar aquela manutenção no seu veículo, está aqui no bairro Caiçara, na região noroeste da capital. Então, você que está precisando daquela manutenção, tá com o orçamento apertado, tá com aquele barulho estranho no carro que sempre aparece, deixa lá na Ingefox que você vai ter um serviço de qualidade, beleza? E também agradecer ao canal a página do Instagram do meu amigo Elias, que está sempre ajudando. Então você que está vindo aí pela página lá do Instagram do Cabuloso, manda aqui para mim nos comentários, comenta aí alguma coisa que eu vou mandar também esse abraço pro meu amigo Elias, agradecer demais pela divulgação, mandar um abraço também pro pessoal da Cruzeiro Manaus, que está sempre acompanhando o canal aqui, e eu tô sempre interagindo no grupo com a galera lá, e isso é muito legal, beleza, galera? Bom, dito isso, vamos lá, vamos para o que interessa. Cruzeiro venceu o Mirassol com altos e baixos, mais altos do que baixos, né? Pensando no que a gente vinha acompanhando aí da equipe do Fernando Diniz. Então o Cruzeiro venceu, jogou bem ofensivamente, defensivamente ainda tem pontos importantes a serem ajustados, mas coisas que vão ser melhoradas com o andamento da temporada. A gente sabe que o Leonardo Jardim fez esses 30 dias de trabalho aí, pouco mais de 30 dias de trabalho, sem jogos oficiais, e agora o time vai ganhando ritmo novamente com os novos treinamentos físicos e vai ter uma sequência muito importante agora até a paralisação de junho por conta do Super Mundial. Bom, começando então aqui pelo goleiro Cássio, nota 8,5 aqui para o Cássio, a nota tá vermelha, tá, gente? Mas isso não tem nada a ver, só para dar um destaque ali. Nota 8,5 para o Cássio, foi muito seguro, muito tranquilo. No lance do gol ali, fiquei com uma impressãozinha de talvez um posicionamento um pouco melhor, mas assim, o gol, entre os erros ali de marcação e do que eu acredito que tenha cometido de erros o Cruzeiro quanto sistema, o Cássio não foi o menor dos problemas, então 8,5, um jogo muito seguro, defendeu muito bem, pegou pênalti, o Cássio voltando a ter mais movimentação, voltando a estar um pouco mais em forma depois que o Leonardo Jardim chegou. Então é isso, primeiro jogo do Cássio aí no Campeonato Brasileiro, excelente. O William, nota 8 para o William. Por que eu tô dando essa nota 8? Muita gente já falou sobre isso. O William jogou muito bem, tá voltando a ser aquele William. E ofensivamente perfeito contra o Mirassol, duas assistências, chegando muito bem no último terço do campo, cruzando bem, precisamente, no ponto certo para os atacantes vir e fazer o gol. Mas o lado defensivo ainda pecou bastante. Eu vi que o Mirassol aproveitou bastante do lado do William ali. Comentei com alguns amigos que estavam comigo no Mineirão no sábado e falei sobre isso. Cara, o Mirassol tá jogando só do lado do William porque já vi que tem uma fraqueza ali. Eu acho que seja uma fraqueza de sistema também. Acho que faltou apoio dos volantes ali pro William e isso é uma outra coisa que a gente vai falar. Fabrício Bruno, 7,5. Fabrício Bruno, ele maquia muito bem ali, ele tampa muito bem os problemas que o Cruzeiro tem na zaga. Acho que sim, ele seria muito pior se não tivesse um jogador do mesmo nível, por exemplo, porque ele é um jogador muito seguro, muito veloz, muito bom de bote, bem também no jogo aéreo. Então, uma partida muito segura do Fabrício Bruno, jogou muito bem e não tem nada a ser pontuado aqui, acho que negativamente, do Fabrício Bruno. Talvez eu daria uma nota maior se a defesa tivesse passado batida.
Gamarra 7. Eu vi muita gente criticando o Gamarra e algumas críticas eu concordo, mas eu acho que a gente tem que ponderar. Acho que principalmente quem esteve no estádio concorda que o Gamarra não fez o jogo no total ruim. Ele cometeu o pênalti, estava sofrendo algumas bolas nas costas, mas isso é uma questão também de sistema que eu acho que o Cruzeiro vai ter que consertar. E acredito que no geral o Gamarra foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, estava acertando muito os desarmes. Eu, não vi, eu vi uma estatística, alguém postou no Twitter colocando que o Gamarra foi o primeiro jogador, acho que é uma coisa assim, da história do Brasileirão, uma coisa do tipo a ter um número X de desarmes, um número X de roubadas de bola e mais um número X de mais algum status defensivo. Então, assim, eu vejo que isso reflete muito bem o que eu estou querendo dizer, que o Gamarra foi bem na partida, conseguiu bons desarmes, mas sofreu também com uma questão de sistema e acho que com um problema de meio campo que o Cruzeiro vem tendo. Kaique, 7 também. Kaique não apoiou tanto ofensivamente, a gente sabe que ele tem esse problema. Precisa chegar mais à frente, precisa acertar mais cruzamentos, fazer mais aquelas ultrapassagens, ir mais para o último terço do campo, melhorar de fato ofensivamente. E ele não fez isso nessa partida. Isso talvez tenha sido sentido um pouco mais pelo clube, pelo time ali dentro de campo. Não sei se era uma orientação do Leonardo Jardim, mas enfim, na marcação 100% foi tranquilo para ele. O time do Mirassol não jogou muito do lado do Kaique, às vezes que tentou, vi ele muito bem ali na marcação. Enfim, um jogador muito promissor para a posição e precisa melhorar algumas coisas, claro, até por conta da pouca idade. O Wallace, 6,5, talvez o pior jogador em campo do Cruzeiro nessa vitória. O Wallace precisa melhorar mais o ponto de atenção e talvez passar para o Leonardo Jardim as coisas que devem estar incomodando ele, eu não sei. O Wallace às vezes desliga, a gente viu ele perdendo duas bolas ali no meio de campo que iam dando contra-ataque para a equipe do Mirassol e podiam ter acontecido coisas piores. Por conta disso, porque ele desliga, ele não está às vezes 100% ali dentro do campo. Eu não sei, precisa de um pouco mais de ritmo, talvez. Eu defendo que o Wallace deva receber uma sequência de pelo menos 3 jogos. Vai ficar esperando o cara fazer merda. Mas às vezes ele vai melhorar nesses 3 jogos. Às vezes é uma questão de ritmo de jogo. E eu quero acreditar nisso porque o Wallace foi uma contratação de peso. Quando ele chegou, os 3 primeiros ou 4 primeiros jogos, ele foi muito bem, com os jogos contra o Boca, também tiveram alguns jogos no Brasileirão, então, assim, acho que o Wallace merece esse voto de confiança e vamos ver se ele consegue retornar com mais ritmo. Teve essa notícia de que ele perdeu peso, o pessoal da Band trouxe, o evento Guimarães, se não me engano o Valu também comentou sobre isso, enfim. O Wallace está mais leve, mas precisa de mais ritmo e soltar a bola mais rápido, né? Fazer aquilo que a gente espera dele. Matheus Henrique também 6,5, mas foi um pouco melhor do que o Wallace, porque ele é aquele motorzinho de meio de campo, mas ainda vi o Matheus Henrique batendo muita cabeça. Eu não sei se ele entendeu bem essa nova função dele ou se é um problema junto ali de organização com o Leonardo Jardim, porque o Matheus Henrique ele ainda chega muito no fundo do campo, né? E se ele jogar assim contra o Unión, lá na Argentina, acho que pode ser um problema maior, porque os times argentinos são chatos, né? Eles gostam de jogar rápido, gostam de jogar no contra-ataque, normalmente tem jogadores bons de ponta. Então, se a gente der esse espaço no meio, pode deixar a defesa ainda mais exposta. E acredito que o Unión lá na Argentina vai ser um time bem mais chato do que o Mirassol aqui no Mineirão. Então, espero que o Matheus Henrique consiga se encontrar no meio de campo, talvez subir um pouco menos para o ataque, distribuir mais essa bola ali no meio e parar, em vez de ir até o último terço, como ele está acostumado a fazer, e conversar mais aí com o Leonardo Jardim para entender o que pode ser feito a longo prazo. Wanderson. Nota 7 aqui pro Wanderson. Fez um jogo bom, deu algumas rabiscadas ali na ponta direita. Ele trouxe mais movimentação para aquele ponto, deixa também um pinguinho de atenção ali para a defesa adversária, porque é um jogador muito forte no 1 contra 1. E aí conseguiu desempenhar bem, não foi essencialmente um grande jogador, mas ajudou também na pressão, né? Nos 35 minutos iniciais, que o Cruzeiro conseguiu ficar lá em cima do Mirassol, o Wanderson também foi muito importante. Dudu, nota 8 para o Dudu, fez um dos gols, né? Se posicionando muito bem, mais uma vez aparecendo para o jogo, movimentando, driblando, enchendo o saco ali do lateral adversário. Então acredito que foi uma partida muito positiva do Dudu e vem me surpreendendo positivamente por muito, assim, porque acreditava que era um jogador que ia chegar muito mais abaixo, né? Por conta da lesão, e voltou em alto nível.
Caio Jorge, 7,5, movimentando muito bem, aperreando ali, mordendo, né, muitos jogadores adversários ali na defesa, movimentando até no segundo tempo, quando ele saiu, inclusive eu fiquei com o pensamento de que o Gabigol deveria ter saído primeiro, porque o Caio Jorge estava movimentando mais, estava mordendo mais, e a bola já não estava chegando para o Gabigol mesmo, então acho que o Gabigol deveria ter deixado o campo primeiro, mas tudo certo também, o planejamento funcionou e tá tudo ok. Bom, e o Gabigol, cara, 8,5, aqui ficou um pouquinho diferente, peço desculpas, mas o Gabigol, ele é um jogador, cara, que ele é muito essencial para essa equipe e ele vai conseguir entregar muito no Cruzeiro, eu acredito, se todo jogo a gente deixar ele com essas condições de gol. Fez o gol, movimentou muito bem, ajudou o time a segurar o resultado, foi orientando muito os seus companheiros. Acredito que em breve o Gabigol, lógico, não vai ser para agora, porque ainda tem o William Castro, mas Fabrício Bruno, enfim. Mas eu acho que o Gabigol em breve vai ser o capitão dessa equipe. É um jogador que contribui muito ofensivamente e está sempre ali se movimentando, aproveitando os espaços. Fez um belíssimo gol de quem sabe mesmo, centroavante, naquela virada de pé ali que se eu tentar fazer uma coisa daquela ali, acho que eu até machuco o joelho. Matheus Pereira, nota 7,5 pro Matheus Pereira, cara, eu gostei muito da entrada dele, o Cruzeiro estava passando por um momento muito chato na partida, não conseguia ficar com a bola, e aí o Matheus Pereira entra na partida e a situação muda, ele põe a bola no chão com muita facilidade, distribui, faz um 2, gira o jogo, balança, e o outro time fica correndo atrás da bola, e era exatamente isso que o Cruzeiro precisava fazer naquele momento. Fora isso, teve algumas criações ali, uma falta para bater, mas não precisou fazer muita coisa, só mesmo ajudar a segurar o resultado. Lucas Romero, nota 6. E aí eu vou mudar o que eu tinha falado. Realmente, o Lucas Romero para mim foi pior do que o Wallace, porque o Lucas Romero entra com 2 minutos e já toma um cartão amarelo, sendo que o Leonardo Jardim tira o Wallace e põe o Lucas Romero exatamente por isso, para conseguir um jogador ali no meio sem estar amarelado, para ficar mordendo, para encher o saco, e o Lucas Romero entra e toma um cartão com 2 minutos em campo ali no segundo tempo. E aí, para mim, uma displicência muito grande, poderia ter complicado muito mais a vida do time. E de fato complicou, porque o Cruzeiro seguiu tomando pressão no segundo tempo, porque estava com a marcação um pouco mais frouxa. Lucas Silva, 6,5, entrou bem, não, ajudou ali junto com o Matheus Pereira a segurar um pouco mais a bola, a reter, mas também não fez grandes diferenças não. Conseguiu auxiliar a equipe aí a segurar o resultado. Marquinhos e o Bolacier eu vou deixar sem nota, porque eles já entraram com menos tempo de jogo e aí acabaram não acrescentando muito na partida. Marquinhos talvez um pouco, rabiscando um pouco ali pela lateral direita, mas enfim, o Bolacier também correndo, dividindo ali no meio, mas assim, não foram alterações que fizeram tanta diferença assim pro andamento da partida e também pelo tempo que entraram em campo. O técnico Leonardo Jardim, vou colocar 8,5. Achei que ele mexeu muito bem no time. Talvez tivesse mexido um pouquinho antes. A do Lucas Romero foi perfeito. Já ali no intervalo, o Wallace tomou cartão no primeiro tempo. Realmente não dava para voltar para o segundo com os 2 volantes amarelados. E aí conseguiu segurar bem a partida, colocou o Matheus Pereira quando tinha que colocar, mostrando que não tem nenhum problema com o jogador, que o jogador realmente só está aí acompanhando o nascimento do filho, não está treinando 100% com foco no treinamento, não viajou, inclusive, para jogar com o União, não viajou para fazer os amistosos, enfim, o Matheus Pereira está aí com essas coisas, mas inevitavelmente acredito que no futuro ele possa sim virar titular nessa equipe, no lugar ali do Caio Jorge, para complementar mais o meio de campo da equipe. E pensando em tudo isso, que a gente pode levar para o jogo contra o União? Cara, eu acho que o Leonardo Jardim falou que a equipe deve ser diferente. Eu acho que o Cruzeiro precisa povoar mais o meio de campo para o Wallace e Matheus Henrique, se é que vamos começar com os dois. Acredito que ele pode começar com o Lucas Romero no meio. Acredito que o Cruzeiro precisa de mais um meio de campo para conseguir prender mais essa bola, trabalhar mais ali as jogadas de meio. Sei que o Cruzeiro gosta de usar muito as pontas, o Leonardo Jardim também. Ele não pediu o Wanderson à toa. Mas acho que o Cruzeiro precisa sim de jogar, talvez, pelo menos nessa próxima partida, sem o Caio Jorge e o Gabigol juntos. Coloca o Caio Jorge no segundo tempo, de repente, no lugar do Gabigol. Mas eu gostaria de ver o Cruzeiro com uma trinca de meio de campo e os pontas abertos para a gente ver se consegue segurar um pouco mais o resultado, se consegue de repente sair na frente na Argentina, seria uma boa.
E acho que os laterais do Cruzeiro precisam treinar mais essa questão de, pô, você tem uma característica ofensiva, mas você também tem que saber defender. Você tem essa característica defensiva, mas você tem que saber atacar. O Kaique aprender a cruzar melhor, a chegar dentro da área. Enfim, apoiar o atacante ali de ponta e o William a fechar melhor junto com a defesa. A gente viu muito passe nesse jogo contra o Mirassol no facão aqui, ó, o cara cortando para dentro da área, próxima linha de fundo, recebendo com muita tranquilidade, sempre entrando dentro da área. O Cruzeiro teve 10 finalizações sofridas dentro da área contra o Mirassol. Isso é inaceitável, porque se você pega uma equipe como o Palmeiras, Flamengo, Botafogo, que tem jogadores de maior qualidade ali para finalizar, e você deixa finalizar 10 vezes dentro da sua área, a chance de você sofrer 2, 3, 4 gols é muito grande, entendeu? Se você pegar essa equipe adversária no dia feliz, você vai acabar sofrendo. E dentro de casa é isso, fora de casa, se você continuar com essa liberdade ali, você pode acabar sofrendo ainda mais. Então acho que é isso que o Cruzeiro precisa trabalhar. Tem tudo para vencer o União na Argentina, é o favorito. Não vamos ficar falando, não é o favorito, não sei o que, tá melhorando ainda a equipe, mas é o favorito. O União não é uma equipe de destaque na Argentina, não está passando um bom momento, demitiu o treinador recentemente, teve confusão lá em coletiva de imprensa. Então, enfim, o Cruzeiro precisa vencer a União e precisa melhorar alguns pontos de defesa. Ofensivamente, acho que a equipe está bem lapidada, vai criar o suficiente aí dentro das partidas para fazer 1, 2, 3 gols, como a gente viu aí contra o Mirassol, que podia ter feito até mais, mas acabou diminuindo o ritmo, talvez uma questão física, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a quem acompanhou até aqui. Por favor, deixa o like, compartilha com seus amigos. Isso aqui dá um trabalho para fazer, mas eu faço, lógico, feliz a vida de todo o coração, mas se puder chegar em mais gente, eu vou agradecer, tá bom? Se for reclamar, se for xingar, reclama baixinho, tá? Beleza? Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu!